Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre gases, né? Dessa vez nós vamos falar sobre misturas gasosas. Vou funcionar aqui os... Olha só, ó. Só vou mudar esse mouse para o ponteiro, né? Que eu coloco o laser e fica mais bacaninha para a gente trabalhar. Olha só, misturas gasosas, certo? Aí, tá vendo? Ó, a gente tinha um gás ideal, que é aquele que se espalha uniformemente pelo frasco e você despreza o choque entre as moléculas, certo? Se você aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Se você diminuir o volume, você aumenta a pressão. E se você aumentar o número de moléculas, você também aumenta a pressão, certo? E aqui, tá vendo? Ó, tinha a equação dos gases, né, de Clapeyron, PV igual a nRT, certo? Não esqueça que o mol pode ser massinha por mação. Massinha é a massa em questão. Mação, massa molar que eles te dão. Bacana? E quando você tivesse uma mudança, uma transformação do gás de uma situação 1 para outra, da situação A para B, você pode usar essa fórmula. Em qualquer situação, tá vendo? Porque esta razão aqui ó, é igual a R, e R é uma constante. Sim? Então essa fórmula você pode usar para qualquer transformação. Se algum desses aqui for constante, você corta. Se a quantidade de mols for constante, você vai ter PVT para Votó, e assim por diante, tá legal? Bom, hoje vamos lá, né? Olha só. Até tem essa frase minha, ó. Cada molécula se acha dona do pedaço. Porque ela ocupa o frasco inteiro e você despreza o choque entre as moléculas, né? Então, se você colocar mais moléculas aqui dentro, inclusive se você colocar moléculas de gás diferentes, elas também, cada molécula se acha dona do pedaço, certo? Aí, quer ver? Olha só, ó. Aqui você tem duas pressões. Você tem a pressão do gás verde, que depende das moléculas dele, sim? E, porque o gás verde ignora o vermelho. E o vermelho ignora o verde, né? Então a pressão do gás vermelho depende das moléculas dele, certo? Agora pense um pouquinho. Qual dos dois você acha que vai ter maior pressão nesse frasco? Ó, os dois estão no mesmo volume, na mesma temperatura, o R é sempre o mesmo, o que muda é a quantidade de moléculas, certo? Sim? Então qual dos dois você acha que tem maior pressão? Com certeza vai ser o gás verde, porque a pressão depende das moléculas. Se eu fixei o resto, né? E a quantidade de gás verde é maior que a do vermelho, a pressão do gás verde, neste caso, vai ser maior do que a pressão do gás vermelho. Tudo bem? Gás 1, gás 2, né? Tá legal? Então, o Dalton, né, fez isso aqui, ó. Pressão parcial de um gás é a pressão que ele existiria se estivesse sozinho no frasco. Entendeu? Então você imagina, olha só, se a pressão é parcial, o volume é total. Tá? Tem uma outra situação, vamos imaginar o seguinte, ó, imagine dois frascos, né? Um dos frascos você coloca o gás vermelho e usa a pressão total do sistema. Um outro frasco você coloca o gás verde e usa a pressão total do sistema. A mesma pressão total que é para um é para o outro, tá tudo bem? Se os dois gases, vermelho e verde, estivessem na mesma temperatura, né? E você usasse a mesma pressão sobre os dois, qual deles ocuparia o menor volume? Menor volume. Você acertou se você falou o vermelho, né? Porque a pressão depende do volume, né? Ó, o volume de um gás parcial, aqui seria volume parcial, tá legal? Ó, o volume parcial de um gás é o volume que ele ocuparia se estivesse submetido à pressão total do sistema. Tem uma frase do Amada que é bacaninha, que é a seguinte, olha só, ó, sempre que for parcial, aqui também vai ser quantidade parcial do gás, tá? Seja pressão, seja volume, certo? E quando um deles é parcial, você usa o outro no total. Quer ver? Então vamos lá, olha só. Ó. Aqui ó, é pressão total e volume total. Então aqui vai ser o total de moléculas, tudo bem? Agora, se por acaso eu colocar pressão parcial, aí vai depender das moléculas dele, tá? Então aqui vai ser a quantidade de moléculas de uma forma parcial, entendeu? E não total, né? E se eu falar em volume parcial, também vai ser parcial. Aqui, tá legal? Quer dizer, se a pressão e o volume estiverem no total, aí você vai usar o total de moléculas, certo? Se um deles for parcial, é porque o outro está no total. E se um deles for parcial, você sempre usa aqui a quantidade de moléculas daquele gás. Daquele gás. Tá legal? É claro que a pressão total vai ser a soma das pressões parciais. Neste caso aqui seria a soma da pressão 1 com a 2. Tá? O volume total vai ser o volume dos parciais. E o total de moléculas, esse é o mais fácil de entender, né? Total de moléculas vai ser a quantidade total de moléculas que você tiver do frasco, né? Do gás verde e do vermelho. Do 1 e do 2. Nesse caso, eu terei 6 moléculas, tá vendo? 4 mais 2. 4 mais 2. Bacaninha? Tá. Esta é uma parte do conceito, tudo bem? Vem aqui um pouquinho, ó.
Está aqui repetida, né? Tá? As formulinhas eu acabei de falar para vocês, só que presta atenção, ó. Imagina que você pega essa fração e divide por aquela, né? Quer dizer, essa equação, né? Você pega essa equação e divide por aquela. Você vai obter uma fração. Você vai cortar o V, você vai cortar o R e vai cortar o T. Então vai ficar assim, ó, PI, esse I aqui é um gás qualquer, tá? A pressão de um gás qualquer, em relação à pressão total, depende da quantidade de moléculas que eu tenho naquele gás em relação ao todo. O que você pensou logo de cara, né? O gás verde tem maior pressão do que o vermelho, porque eu tenho mais moléculas dele do que do outro. Tudo bem? Tá? Se você tivesse pego essa de baixo dividido pela de cima, você obteria isso aqui, ó. VI sobre V igual a NI sobre N. Ou seja, essas formas dizem o seguinte, ó, que a pressão parcial ou o volume parcial de um gás depende de quantas molequinhas eu tenho daquele gás no total, tá? Sim? Eles chamam, né, isso daqui, ó, de XI, que eles chamam de fração molar, tá? Ó, esse XI aqui, ó, é a fração, porque é uma divisão, né, molar do gás, tá? Mas presta atenção, ó, PI faz parte de P, VI faz parte de V e NI faz parte de N, certo? Toda vez que você divide uma parte pelo total, você está calculando porcentagem. Então, a porcentagem em pressão é igual a porcentagem em volume, que é igual a porcentagem em mols. Então, nas misturas gasosas, as relações de porcentagem são iguais. Bacaninha? Muito bonitinho isso, né? Tá? Bom, agora eu já falei tudo isso, né? Só vou colocar para vocês aqui, ó, lei de Dalton. A pressão total de uma mistura corresponde à soma das pressões parciais de cada gás da mistura. Quer dizer, antes da gente pensar nisso, Dalton, aquele mesmo Dalton do modelo atômico, tá? O daltônico, né? Ele pensou nisso. Tá legal? Volume parcial de um gás já é lei de Amagat, que é o volume total da mistura é a soma dos volumes parciais. Sim? Legal? Relações entre pressões parciais, volumes, né? Ó, tá vendo, ó? A pressão parcial em relação à pressão total é igual ao volume parcial pelo volume total, porque eles são relacionados à quantidade de mols daquele gás em relação ao todo. Eu prefiro falar assim, ó, a pressão parcial de um gás ou seu volume parcial em relação ao todo depende só da quantidade de molequinhas que eu colocar daquele gás em relação ao todo. Né? E essas relações são porcentagens, tá vendo? Ó? A porcentagem de pressão é igual em volume, que é igual em mols. Lindo? Lindinho, né? Tá vendo? Ó? A pressão parcial de um gás, ela é uma porcentagem, porque esse XA, né, vai ser uma porcentagem, né? Uma porcentagem da pressão total, porque ela é uma parte dela, né? E o volume também. Bacaninha? Vou fazer uma questão com vocês sobre isso, que ela é bem completinha, tá vendo? Olha só, ó. O cara deu para vocês, ó, 400 gramas de hélio, né? Essa é a massinha. Deu 3.200 gramas de oxigênio e deu 5.600 gramas de nitrogênio, tudo bem? Aí ele forneceu, ó, lembra que o mol é massinha por mação, né? Porque ele pergunta no item A, ó, qual a quantidade em mols de cada gás colocado no frasco, certo? Falou em massinha, falou em mação. Massinha é a massa em questão e o mação, olha aqui, ó, mação é massa molar questidão. Então, a mação do hélio, que é um gás nobre, só tem um átomo, vai ser 4 vezes 1. A mação do O2, que tem 2 Os, né, vai ser 2 vezes 16. A mação do N2, né, ó, vai ser 2 vezes 14. Tá? Aqui são as massas molares dessas espécies, certo? Como o mol é massinha por mação, ó, mols do hélio vai ser 400 sobre 4. Né? Do O2, 3.200 sobre 32. E o outro lá, né, ó, massinha por mação, certo? Essas continhas vão dar, ó, 100, 100 e 200. Tá? O item A teria acabado aqui, né? Certo? Mas eu vou colocar o total só porque eu vou usar depois, né? O total de mols seria 400, tá certo? 400 mols. E seria o item A, tá? É que é massinha por mação direto, né? Deu as massinhas, deu mação, você fez massinha por mação, chegou na resposta. Tudo bem? No item B, né, ó, qual a pressão total no cilindro? Copiei para cá alguns dados, ó, ele deu o volume do frasco, tá? Deu a temperatura e deu R para vocês, né? Então, ó, total de mols que eu somei no anterior, 400 mols, né? O volume eu copiei do texto, né? A temperatura, não, a pressão total é a pergunta dele, tá aqui a perguntinha, né? Sim, e veja que a pressão total tem a ver com o total de mols, por isso está verde, 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 verde. Sim? A temperatura ele falou 27 graus Celsius. Opa! Só em Kelvin, só em Kelvin, né? Soma 273, dá 300 kelvins, né? E forneceu R. Vamos usar PV igual a nRT, porque aqui está em N, né? Sim?
Esse P eu quero, deu volume, deu o N, né? O R está aqui, 300 e tal. Essa continha dá 200 atmosferas. Redondamente, dá certinho, tá? Porque este número é múltiplo daquele. Tá legal? Então tem relação aqui. Bacana? Mas você viu, né? Para eu saber a pressão total, eu pego o volume total e o total de mols. Todo mundo aqui está no total, tá? Sim? Vamos ver o próximo que é bem bacaninho, ó. Qual a fração molar de cada gás no cilindro? Bom, fração molar é divisão de mols dele pelo todo. A fração molar de alguém é ele pelo total. Claro que mols, né? Então eu tinha lá, ó, mols do hélio, do O2, do N2, né? E o total, né? Para eu fazer a fração molar de alguém, ó, é ele pelo todo, ó. Então do hélio vai ser mols do hélio pelo total. 100 sobre 400, que vai dar 0,25. Fração molar não tem unidade, porque você corta os mols aqui, tá? A do O2 vai dar igual, porque a quantidade de mols é a mesma, né? Sim. A do N2 vai dar o dobro, porque tem o dobro de mols, tá vendo? Detalhe, ó, soma esses três números. Quanto que dá essa soma aqui? 0,50 mais 0,50 dá 1,00, né? Sempre a soma das frações molares dá igual a 1. Sabe por quê? Porque daria 100%. Isso aqui é 25%, isso aqui é 25%, isso aqui é 50%. Né? E o total das porcentagens dá 100%. Último item, tem que entender também, né? Essa questão é completinha, tá? Ó, entender qual a pressão parcial do O2. Eu vou calcular de todos, tá? Bom, ó, tem aqui os mols, né, deles, né? A pressão total é essa, né? Tá, a pressão parcial de um gás, eu gosto de falar assim, tá? Em relação ao todo, é igual a quantidade de mols daquele gás em relação ao todos. Você viu? Troca aquele I por O2, pelo símbolo do cara que você quer, tá? Certo? Aí que você tem, quer ver? Olha só, ó. Você tem a pressão total, total de mols, parcial do mols do O2, certo? Essa continha aqui, ó, dá exatamente 50 atmosferas. Sim? Ah, se essa pressão estava em atmosfera, aquela dá em atmosferas. Certo? O cara não pediu, tá? Mas eu vou fazer pro hélio, né? Pro hélio, né? Pro hélio é igual, porque os dois têm a mesma quantidade de mols. Você viu que não interessa a qualidade do gás, CO2 que você respira, se é um gás nobre, hélio, né? Sim? Não importa, o que importa é a quantidade. Como a quantidade dos dois é a mesma, os dois terão a mesma pressão parcial. E como esse cara aqui, olha só, ó, 200, né? Ou seja, esse cara aqui, ó, é o dobro em relação ao mouse daquele, vai ter que dar 100 atm, né? Ó, 100 atmosferas. Até porque 100 mais 100 dá 200. A soma das pressões parciais dá a total. Gente, essa é a teoria dessa matéria, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijinho a todos. Molde, beijos, bye bye. Tchau, tchau.